Uhum. Bem, então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre a bioquímica, tá? Então, na bioquímica, eita, entrou alguém? Entrou. Acho que Larissa deve ter caído. A bioquímica, ela é o carro-chefe do laboratório clínico, tá? Então, o laboratório de análises clínicas, o laboratório de patologia, tem como principais análises as análises bioquímicas. Elas são as mais amplas, as mais diferentes e que avaliam de forma mais abrangente todos os nossos metabolismos. Tá? Então, a principal amostra que a gente utiliza para essas análises é a amostra de sangue. Tá? Na bioquímica, a gente não usa apenas a amostra de sangue, análises bioquímicas. A gente tem, por exemplo, análises bioquímicas na urina. Então, quando a gente faz, por exemplo, dosagem de glicose na urina para acompanhar um paciente diabético, saber se ele está com glicosúria. A gente faz também análises no líquor, por exemplo, em pacientes suspeitos de meningite, para saber se é meningite viral ou se é meningite bacteriana. Então, a gente vai dosar glicose no líquor do paciente. Então, é bem abrangente, mas a gente usa principalmente o sangue. Né? Então, lá no sangue a gente vai ter os glóbulos vermelhos, que tem aqui na figura, que são as nossas hemácias, né? São responsáveis pelo transporte do oxigênio dos pulmões para todos os tecidos, e também um pequeno percentual de CO2 é transportado de volta dos tecidos para ser liberado nos pulmões, também pelas hemácias, tá? Temos ainda no sangue as células brancas, que são os leucócitos, né? A gente tem diversos tipos de leucócitos, aqui na figura a gente tem um neutrófilo, tem um dos principais leucócitos, responsáveis pelas respostas, respostas imunes, principalmente de infecções bacterianas, os basófilos relacionados a respostas alérgicas, eosinófilos também relacionados com alergias e parasitoses. Temos os linfócitos, que são relacionados às respostas das infecções virais. Temos ainda essas pequenas pedacinhos vermelhos, né, esses fragmentos que estão aqui, que são as plaquetas, são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, né, pela manutenção da fluidez do sangue, o sangue ficar líquido, as plaquetas estão envolvidas nisso. E temos o plasma, né, que é a parte líquida do sangue. Então, a gente tem uma infinidade de compostos que a gente pode analisar aqui. Né? Na bioquímica, o principal componente do sangue que a gente analisa é a parte líquida, né? É o plasma. Então, lá no plasma, a gente vai ter milhares ou até milhões de substâncias diferentes, como hormônios, que a gente vai dosar, proteínas, como a albumina, dentre outras. A gente vai ter os eletrólitos, como cálcio, magnésio, zinco, sódio, as vitaminas, né? Teremos também metabólitos, que são produtos do metabolismo celular, né? Então, por exemplo, a gente tem a bilirrubina, é um exemplo de metabólico. A bilirrubina, ela é um produto da degradação da hemoglobina, que está dentro das hemácias. Então, quando as hemácias estão velhas, a hemácia vai ser reciclada, e a hemoglobina que está dentro da hemácia, ela vai passar por diversas reações químicas, e uma das substâncias que são produzidas é a bilirrubina. E aí tem todo um processo para a eliminação da bilirrubina, que a gente vai ver só quando estiver falando de metabolismo hepático,
Mas ela está no sangue, a gente consegue dosar, né, a partir do soro do paciente, além da atividade de diversas enzimas. Então, é o componente mais amplo, tá, do nosso organismo para fazer uma avaliação bem completa, tá? Então, a gente tem alguns exames que a gente realiza, né, os mais comuns na rotina, né, de dosagem de enzimas, a gente tem a ST, a LT, a GGT ou gama-GT e a fosfatase alcalina. Essas 4 enzimas são enzimas que a gente dosa quando tem alguma suspeita de doença hepática, né, no fígado. Porque quando o fígado está tendo algum tipo de lesão, está sofrendo agressão, seja por um vírus, seja por excesso de medicamento, seja por o motivo que for, normalmente essas enzimas aqui, elas se apresentam aumentadas, né? Algumas proteínas, como proteína total e albumina é a principal proteína que a gente tem no sangue, é uma proteína transportadora de diversas moléculas. Alguns metabólitos, como eu falei, ureia, creatinina e ácido úrico. Essas 3 aqui, eles são metabólitos do catabolismo de proteínas, tá? Quando as proteínas estão sendo quebradas, isso acontece normalmente o dia todo, né? Formação e quebra, elas são formadas, tá? E elas são eliminadas pela urina, principalmente, que elas servem como marcadores de como está a nossa função renal, tá? Então, a gente dosa e avalia, a concentração está normal? Está. Então, existe uma tendência da função renal também estar. Dosagem de lipídios, né, que servem para a gente estabelecer risco, principalmente de doenças cardiovasculares, como infarto, dosagem de eletrólitos, cálcio, ferro e dosagem de hormônios, tá? Então, aqui é uma pequena parte de várias coisas que a gente pode fazer dentro da bioquímica. Ainda tem hemoglobina glicada, glicose e tantos outros metabólicos que a gente pode fazer aqui, tá? No sangue a gente também vai ter, óbvio, as dosagens hematológicas, né, para a gente ver como está a produção de hemácias, de leucócito, as plaquetas e algumas características do sangue que são importantes para alguns diagnósticos imunológicos e também microbiológicos através de hemocultura. Então, como eu falei, essas enzimas, essas proteínas, elas vão nos dar informações sobre como é que está o funcionamento do fígado, no caso das enzimas aqui, dos rins, no caso dos metabólitos, a dosagem de TSH e T4 livre, vão me dizer se minha tireoide está funcionando de forma adequada. Normalmente, no metabolismo ósseo, a gente dosa paratormônio, dosa cálcio, a gente consegue dosar no sangue marcadores prostáticos, né? A gente também consegue ver, e é um exame extremamente importante, a dosagem dos marcadores cardíacos, tá? Como mioglobina, CK, CKMB, que vão ajudar no diagnóstico do infarto do miocárdio, e aí fazem com que o médico tome as medidas necessárias de forma bem rápida. Tá? Então, antes disso, e a gente vê que no laboratório, uma das principais, a gente tem da hora que o paciente chega no laboratório até a hora que ele recebe o medicamento, não, o laudo, né, o exame, até a hora que ele recebe o exame, existem 3 etapas, tá? Existe a etapa pré-analítica, que é tudo que acontece antes da análise em si ser feita, antes de eu pegar a amostra de sangue, misturar com reagente, incubar no banho-maria e fazer a leitura, a gente tem a etapa pré-analítica, que vai desde a hora que o paciente chega no laboratório, né, até a hora que a amostra chega para ser analisada. Então, a gente precisa coletar os dados do paciente, o histórico, precisa fazer a coleta do material, e essa coleta precisa ser adequada. Na bioquímica, a gente usa como principal
a amostra o soro do paciente, a gente vai coletar o sangue, vai esperar o sangue coagular, vai fazer uma centrifugação e vai separar o soro. Então, todo esse tempo, todo esse caminho, a gente chama de etapa pré-analítica. E essa etapa pré-analítica é a etapa onde a gente tem mais ocorrência de erros que podem influenciar no resultado final do exame do paciente. Tá? Então, nessa etapa pré-analítica, quando o paciente chega ao laboratório, né, até antes da coleta, normalmente, bom dia. Então, normalmente, a gente vai, o paciente chega, né, no laboratório e vai para a recepção, fazer o seu cadastro, e aí, normalmente, lá é feita essa anamnese, se o paciente está de jejum, o paciente realizou atividade física recente, se teve relação sexual, porque alguns exames, principalmente alguns hormonais, eles têm a necessidade de abstinência sexual, né? Se faz uso de medicamentos, porque a gente tem uma infinidade de medicamentos que podem interferir no resultado final da dosagem. Então, a gente não deixa de fazer o exame, né, a técnica, mas a gente libera no laudo, lá na observação, o paciente faz uso de medicamento tal, tal e tal. Então, quando o médico for analisar o resultado, ele vai fazer a interpretação considerando que talvez aquele medicamento tenha alguma influência ali no resultado, tá? Óbvio que ele faz essa análise considerando tudo, né? Porque ele tem o histórico do paciente, então ele tem mais condições de fazer essa análise de forma mais segura, tá? Então, quando o paciente chega, né, na sala de coleta, a gente precisa ter alguns cuidados, como acalmar o paciente, isso é importante demais, porque se o paciente está muito nervoso, se o paciente tem medo de fazer coleta, essa etapa de acalmar ele é muito importante, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, o nosso organismo, ele nos prepara para o estresse, e ele libera um hormônio, tá? A adrenalina. Ele libera adrenalina como forma de preparar o organismo para o estresse. E qual é o problema disso na coleta? É que essa adrenalina vai fazer com que os vasos sanguíneos, as veias, fiquem fininhas. E aí, as veias somem, tá? Então, aquele negócio de quando o paciente está com medo, as veias desaparecem, ela é metabolicamente explicada por essa liberação de adrenalina, tá? Então, acalmar o paciente, conversar com o paciente, explicar o que vai ser feito é importante nessa etapa, já que ele não fique assim com tanto medo. Ele não fica assim com tanto medo e a gente consiga ter sucesso nesse procedimento de coleta, tá? Que também a gente precisa ter cuidado, né? Porque se a gente fizer uma coleta, a coleta estiver muito difícil, a gente pode causar hemólise nessa amostra, e aí quando a gente separar o soro vai estar, digamos assim, contaminado com hemoglobina, porque a gente teve destruição de hemácia. E o soro hemolizado é um soro que não serve para a gente fazer as análises, certo? Então tem que ter todo esse cuidado. Então, normalmente quando o paciente chega naquela salinha para fazer coleta, tem laboratórios que já tem um sistema todo informatizado, e aí os tubos que vão ser utilizados para aquela coleta, porque dependendo do tipo de análise que a gente vai fazer, né, a bioquímica a gente precisa de sangue sem anticoagulante, porque a gente vai precisar separar o soro, mas na hematologia a gente vai ter pacientes
que a amostra vai ter que estar com anticoagulante, normalmente é DTA, e aí você vai fazer exame de coagulação, aí é um outro tipo de anticoagulante. Então, dependendo de quantos e quais exames o paciente vai fazer, a gente vai precisar de tubos diferentes, né, com substâncias diferentes dentro dele, para poder coletar a amostra de forma adequada para cada exame que vai ser feito, tá? Aqui nessa figurinha a gente tem um tubinho tampa amarela, e vejam que aqui no fundo tem uma coisa meio amareladinha, na verdade isso aqui é um gel, tá? Esse gel, e dentro desse tubo não tem anticoagulante, tá? Quando a gente coleta nesse tubo, a gente pode usar para a bioquímica tanto esse tubinho amarelo, com a tampa amarela, quanto esse tubinho com a tampa vermelha, que são dois tubos que não têm anticoagulante. Então, quando a gente coloca o sangue nesses tubos, o sangue vai coagular, que é isso que a gente precisa, e depois que a gente centrifugar, a gente vai ter aqui separado o soro, que é o que a gente vai usar para fazer as análises bioquímicas, tá? A diferença entre o amarelo e o vermelho é que o amarelo tem esse gel e o vermelho não tem. O que é que acontece? Qual é a função desse gel? Quando a gente centrifuga esse tubo, a gente vai ter não só esse tubo amarelo. Aline. Bom dia, Aline. Quando a gente coleta a amostra do paciente num tubo amarelo e outra amostra no tubo vermelho e coloca para centrifugar, ao final da centrifugação, a gente vai ter que, no fundo do tubo vermelho, as hemácias, tá? Que vai estar em vermelhinho, e na parte superior a gente vai ter o soro amarelinho. No tubo que tem o gel, depois da centrifugação, a gente vai ter as hemácias no fundo do tubo, aí a gente vai ter o gel e depois vai ter o soro em cima. Então, o gel, ele serve como um separador entre as hemácias e o soro. Tá, professor, mas qual é a importância disso? Quando eu tenho um tubo com gel e eu centrifugo, eu posso guardar o tubo sem separar o soro. Eu não preciso tirar o soro de dentro do tubo, porque o soro não vai estar em contato com as hemácias, porque tem um gel no meio, separando eles. Quando eu coleto no tubo vermelho e centrifugo, eu vou ter as hemácias e logo acima eu vou ter o soro. Então, eu não posso deixar esse soro aqui dentro do tubo em contato com as hemácias, porque esse contato vai fazer troca de substâncias entre o soro e as hemácias. As hemácias, por exemplo, elas vão consumir a glicose que está no soro, e isso pode alterar os exames. Então, depois que a gente centrifuga o tubo vermelho, obrigatoriamente eu tenho que pegar o soro e colocar num outro tubo, sem nada, para poder não ter essas alterações. Então, é um trabalho a mais, tá? E além de ser um trabalho a mais, é um risco de contaminação, porque toda vez que você vai manipular a amostra, você está se expondo a um risco, tá? Então, o tubo com um gelzinho separador é mais tranquilo, é melhor para trabalhar. Vocês entenderam? Ou esse negócio é meio complexo demais? Falem, por favor. Eita, tá todo mundo dormindo. Bem, vamos lá. E aí, quando a gente vai estar na sala de coleta, né, no biombozinho para fazer a coleta, a gente tem que ter todos os tubos que a gente vai utilizar para os exames daquele paciente, né, com as identificações. Normalmente, todos os pacientes, eles recebem um código, tá, para ficar, digamos assim, preservada a identidade nos diversos setores, tá. Esses tubos têm que dar identificado com esse código, né, todos os tubos. E ter todo o material para fazer a coleta, né, seringa, né, o garrote, álcool para fazer antisepsia, algodão, um curativo para depois da coleta, isso considerando que a gente vai fazer uma coleta comum, né. Se a gente for fazer coleta a vácuo, a gente tem que ter a agulha a vácuo e o adaptador para fazer a coleta a vácuo. Então, dependendo do tipo que a gente vai fazer de coleta, se é coleta normal ou se é coleta a vácuo,
tem que ter material para cada uma delas, tá? Quando a gente usa a seringa, antes de fazer a coleta, a gente precisa testar o êmbolo. Na verdade, a gente precisa puxar o êmbolo para soltar ele, porque normalmente o êmbolo ele vem meio preso. Você solta ele antes de fazer a punção, antes de enfiar a agulha na veia do paciente. Porque se você não fizer isso, e tentar puxar o êmbolo ainda na veia do paciente já, você pode machucar o paciente, levar à formação de um hematoma, né, de um roncho, e pode perder a veia, além de causar hemólise. Então, a gente solta esse êmbolo antes para poder não correr esse risco, tá? Então, preparou a seringa, os tubos estão identificados, vai fazer o torniquete, né, vai colocar o garrote. Normalmente o garrote a gente coloca 4 dedos acima da dobra do cotovelo, né, e esse garrote pode passar no máximo 1 minuto, né, bloqueando, diminuindo a passagem de sangue, sem comprometer as análises, tá, porque se passar muito mais tempo, você vai ter o que a gente chama de hemoconcentração, o sangue vai ficar concentrado ali, vai modificar alguns parâmetros, além de que vai começar a liberar algumas substâncias do músculo, né, do tecido, em função desse aperto que o garrote faz. Então, coloca o garrote, faz a antisepsia com álcool a 70. Essa antisepsia, ela nem é de cima para baixo, nem de baixo para cima. A gente pega o algodão embebido com álcool, coloca no local da punção e passa para fora da região. Uma vez só, acabou. O algodão não precisa estar assim, ele precisa estar úmido com o álcool, tá? Não precisa estar muito molhado para não dar um banho de álcool no paciente, tá? E aí a gente vai fazer a punção, tá? Existe um ângulo que a gente usa para fazer a punção da veia, tá? E o corte da agulha, né, que a gente chama de bicel, ele tem que estar sempre para cima, para poder a gente ver a agulha penetrando, e quando ele penetrar na veia, não haver nenhum tipo de hemólise lá dentro, tá? Isso é importante para que depois da coleta, o local da coleta não fique roxo, né, não fique aquele hematoma. Porque o paciente, quando vai para um laboratório e depois ele fica com um hematoma, ele tende a não voltar naquele laboratório, tá? Ah, fulano não sabe fazer a coleta, não fez a coleta direito. Ele está aqui, ficou roxo no meu braço, né? Então, fez a punção, o sangue começou a entrar na seringa, você vai puxando o êmbolo devagar, depois que enche, aí você vai soltar o garrote, vai colocar o algodãozinho lá, onde houve a punção, e vai tirar a agulha da seringa, tá? E precisa pedir, aí você vai segurar um pouquinho o algodão ali, eu pedi para o paciente segurar, sem dobrar o braço, tá? Não pode dobrar o braço. E na hora que você dobra o braço, a veia que você puncionou, que você furou, ela vai descer, e a pressão que você vai fazer não vai estancar o sangue. Aí o que é que vai acontecer? Vai extravasar sangue e vai formar um hematoma. Muitas vezes forma hematoma porque a pessoa dobra o braço. Então tem que fazer a punção, depois colocar o algodão, tem que deixar o braço esticar, tá? E aí a gente vai pegar o sangue que está na seringa e vai distribuir nos tubos que são necessários para todos os exames que o paciente precisa fazer, tá? Aqui tem um sistemazinho mostrando a seringa, com agulha normal, tá? Normalmente, pacientes adultos com veias, digamos assim, consideradas boas, calibrosas, a gente usa a agulha 25/8, tá? Quando a gente tem pacientes mais idosos, ou pacientes que fazem, por exemplo, quimioterapia, né, que as veias são difíceis de a gente funcionar, a gente usa a agulha um pouco mais fina, 25/7, e para crianças também, podendo também utilizar esqueci o nome, o scalp, né, que a gente chama de borboletinha. A gente faz a punção com o scalp, e a ponta do scalp a gente vai conectar na seringa para fazer a coleta. Isso aqui, essa figura aqui é a figura de um procedimento de coleta convencional. Aqui do lado direito, a gente tem o sistema de coleta a vácuo, tá? A gente tem um tubo vedado, que nesse caso aqui da tampa roxa, tem dentro dele um anticoagulante chamado EDTA. Quando o sangue entra aqui, a gente precisa homogeneizar, tá? Levemente. A gente faz um movimento de cima para baixo.
para que o EDTA se misture com todo o sangue e esse sangue não coagula. Esse sangue vai ficar líquido ad eterno, tá? Para sempre. Porque na hematologia a gente precisa do sangue líquido, que a gente vai contar a célula. Se o sangue estiver coagulado, como é que eu vou contar as células? Não vou conseguir. A gente tem aqui um adaptador, que é esse item aqui transparentezinho, e nesse adaptador eu vou conectar uma agulha. Tá? Essa agulha aqui que está do lado, a gente encaixa aqui rosqueado, e é esse adaptador com agulha que eu vou usar para fazer a punção. Tá? Depois que eu faço a punção e a agulha está na veia do paciente, eu venho com um tubo, encaixo aqui dentro do adaptador e aperto. E aí existe um vácuo dentro do tubo que puxa o sangue para dentro do tubo na quantidade adequada para a quantidade de anticoagulante que tem, tá? A quantidade adequada que tem o tubo. Então, esses tubinhos existem tubos de 2 ml, de 4 ml, de 6 ml, de 12, de 10 e de 12 ml. Tá? Então, a gente vai separar tubinho a vácuo para um volume que seja adequado a todas as análises que vão fazer. E esse sistema a vácuo, ele também possui os scalpes para a gente adaptar aqui no sistema a vácuo, tá? Só que a ponta dele do outro lado é um pouquinho diferente. É um scalp específico para o sistema a vácuo, tá? E o famoso garrote, né? Esse aqui, uma tira de elástico. Existem uns garrotes de tecido que eu dou preferência, porque eles são mais largos, marcam menos, e a probabilidade de beliscar o braço do paciente é menor. Além da pulsetizinha com álcool e o algodão. Tá? Então, ó, depois do torniquete, o torniquete é importante para reduzir o movimento de sangue, tá? Dar uma concentrada, para que a coleta seja mais rápida, e para que as veias fiquem também mais expostas, tá? Uma das coisas que eu falo é que quando a gente vai fazer coleta, o mais importante não é ver a veia, é sentir a veia. Tá? Óbvio, se a gente estiver vendo, melhor, mas o mais importante é que a gente consiga sentir, tá? Essa veia, que é ali onde você vai funcionar. E vejam que na ponta da agulha a gente tem um corte em diagonal, que a gente consegue ver a entrada da agulha. Então, isso aqui a gente chama de bicel, B-I-S-E-L. Quando a gente vai fazer a punção, esse bicel ele tem que estar para cima. Eu tenho que estar vendo ele entrar no local da punção, tá? Para que não aconteça hemólise dentro do tecido. Tá? E aí depois a gente vai destampar o tubinho, vai colocar a seringa, encostar na parede do tubo e vai lentamente colocar o sangue dentro do tubo, pela parede. Então, o sangue não pode entrar no tubo gotejando. Porque se ele estiver gotejando lá no fundo, isso vai gerar hemólise, vai destruir as hemácias. Então, eu pego a ponta da seringa, encosto na parede do tubo e vou liberando o sangue lentamente para ele escorrer pela parede e assim não causar hemólise. Então, em relação aos tubinhos, tá? Isso aqui são os tubos de coleta a vácuo. Essas cores, pessoal, elas são padronizadas no mundo todo. Então, você chega lá no Japão, não sei falar japonês, mas precisa coletar uma amostra de soro do paciente, é só pegar o tubo tampa vermelha ou amarela. Tá? Então, os tubos tampa vermelha, eles não possuem anticoagulante, tá? E aí, normalmente, a gente vai ter, quando a gente coleta sangue e não usa anticoagulante, o sangue, obviamente, vai coagular. E depois da centrifugação, que é o processo para a gente separar as células da parte líquida, a gente vai ter a obtenção de soro, tá? Que é a parte líquida do sangue, sem os componentes da coagulação. E, normalmente, a gente vai utilizar essa amostra de soro para imunologia e para bioquímica, tá? E aqui são os principais exames. O tubinho tampa roxa, ele possui um anticoagulante chamado EDTA, tá? E esse tubinho ele é principalmente utilizado na hematologia. Tá? Algumas análises bioquímicas, como por exemplo a hemoglobina glicada, a gente usa esse tubinho também, porque a gente precisa do sangue fluido. Tá?
O tubinho tampa azul claro é um tubinho que tem um outro tipo de anticoagulante, que é o citrato de sódio, tá? Esse anticoagulante aqui a gente usa quando a gente vai fazer exames de coagulação, tá? Na hematologia. O TPA e o TTPA. É o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. São análises que a gente faz normalmente quando a gente quer saber se o paciente está coagulando de forma adequada, se o tempo de coagulação está bom. Sempre que vai fazer algum procedimento cirúrgico, essas análises são obrigatórias, tá? Porque nenhum cirurgião vai abrir ninguém se o paciente não estiver coagulando. Além que também são utilizadas para alguns diagnósticos hematológicos, como, por exemplo, pacientes que têm suspeita de hemofilia, que é uma doença onde o paciente não tem uma proteína que participa da coagulação e ele tem uma dificuldade bem grande de coagular. Tubinho tampa verde tem heparina, que é um outro anticoagulante. A gente também pode utilizar para fazer dosagem principalmente de glicose, tá? E o tubinho tampa cinza, tá? Ele parece branco, mas é um tubo tampa cinza aqui, que tem tanto a DTA quanto fluoreto de sódio. Esse tubinho aqui a gente vai usar para dosar glicose, mas assim, são situações específicas. Em que situação eu uso fluoreto de sódio? Se eu vou fazer a coleta de um paciente e eu vou demorar muito para fazer a separação do soro, tá? Eu preciso fazer o uso do fluoreto. Por exemplo, eu usei eu nem era formado ainda, eu era aluno. Um projeto que eu participava, de iniciação científica, a gente coletava amostras no interior do Rio Grande do Norte, meio longe, lá perto do Ceará já. Mas a gente não tinha, a gente trazia para analisar a amostra em Natal, que eu sou de lá, eu era de lá, né? Agora eu sou daqui. E aí o que acontecia? Eram 5 horas de viagem. A gente chegava lá, às 5 horas da manhã a gente estava lá, começava a fazer as coletas, terminava a coleta de 10 horas da manhã. Então vejam que a gente já tinha um tempo aí sem processar a amostra. E aí depois saía de 10 horas, chegava em Natal, quase 3 da tarde, para poder pegar as amostras e começar a fazer as análises. Se eu não usar o fluoreto, esse tempo todo que a amostra ficou dentro do tubinho, a glicose em específico, ela vai ser consumida pelas hemácias do sangue do paciente. Por quê? Porque eu não consegui separar o soro. Se eu tivesse como separar o soro antes, beleza. Mas como eu não tinha, a glicose diminuiu. Por exemplo, um paciente que eu estava pesquisando, se ele era diabético, ele estava com a glicose 220, mas quando eu fui analisar já tinha diminuído tanto que ele entrou na faixa do normal. Então, para evitar a redução da glicose, após longos períodos de coleta, a gente usa esse tubinho de fluoreto, tá? Só nessa situação a gente usa ele. Aqui alguns locais que a gente pode fazer coleta, né? O local mais utilizado é aqui no braço, o que a gente chama de fossa antecubital, onde a gente tem vasos mais calibrosos e é uma região onde a dor é menor, né? É menos dolorida. Mas a gente também pode fazer coleta no dorso da mão, tá? Aqui, normalmente, quando a gente vai fazer coleta no dorso da mão, no dorso do pé, é recomendado que a gente use scalp, tá? Se for criança, scalp mais fininho, menos calibroso. Se for adulto, pode ser um scalp mais calibroso, para a coleta não demorar tanto. A gente ainda pode, nessas todas as situações que se a gente não conseguir, tá, fazer coleta, a gente ainda pode ter a artéria femoral para fazer uma coleta arterial, tá? E aí, nesse caso, a gente tem alguns problemas, porque legalmente só quem pode fazer coleta arterial é médico, enfermeiro, tá? Legalmente, é a teoria, mas na prática, a gente sabe que farmacêutico faz, técnico de laboratório faz, técnico de enfermagem faz. Sendo que tem um problema. Se fizer coleta arterial e der algum problema, vai ser um problemão. Um problemão legal aí para a pessoa. Ainda pode fazer coleta na subclave também. Tá? Sendo que aqui a gente precisa de um profissional com bastante experiência. Tá? A coleta na subclave ela é bem complexa e normalmente
a gente usa um gelco para pegar a artéria, o vaso, e depois é que faz a coleta. Tá? Então, é um pouquinho mais complexo. Normalmente, no laboratório mesmo, a gente usa braço, mão e pé. Aí eu já tive a necessidade de fazer coleta no pé numa paciente que tinha sensibilidade nos vasos. Então, a gente funcionou um braço, começou a coletar, a veia estourou. Aí foi para o outro braço, começou a coletar, a veia estourou. Aí foi para a mão, mesma coisa. Eu só consegui coletar sangue adequado no pé, usando um scalp bem fininho. Então, foi uma coisa que a gente achou bem estranha, porque às vezes eram visualmente boas, mas estouravam com muita facilidade. A gente encaminhou ela para um angiologista e depois a gente ficou sabendo que ela tinha um problema nos vasos com fragilidade. Então, os vasos dela estouravam muito fácil. E ela até teve que fazer um tratamento para melhorar isso. Então, isso pode acontecer, tá, pessoal? É raro, mas pode acontecer. Então, coleta de sangue, é só mostrando aquilo que eu já falei, tá? Então, braço, a posição do garrote, 4 dedos acima da dobra. Né? Esse aqui é o tipo de garrote que eu acho melhor, que é de tecido, tá? Quando a gente vai fazer coleta na mão, tá? Aí a gente coloca 2 dedos acima da dobra do punho, tá? Também para expor mais as veias do dorso da mão. A gente pode pedir também para a pessoa abrir e fechar a mão, para poder melhorar a exposição desses vasos. Faz a asepsia e faz a punção. Quando a gente vai fazer a punção na mão, a gente normalmente segura os dedos da mão para baixo e puxa a mão um pouquinho para baixo, que aí os vasos eles ficam mais expostos, tá? E a agulha, ela vai bem rente à pele, tá? Vai quase no mesmo ângulo, porque você não pode colocar a agulha penetrando, como a gente faz no braço, que pode pegar um tendão ou outra estrutura que não é adequada. Tá? Aqui, mostrando a coleta com o sistema vácuo, tá? O ângulo adequado para fazer a coleta, tá? 10 a 20. Tá? Então, depois que vejam que ele funciona sem o tubo de coleta, depois que ele faz a punção, é que ele coloca o tubo. Tá? Então, a gente faz um gatilho, um estilingue, enfia o tubo aqui no adaptador e desse outro lado tem outra agulha, fez a coleta, pediu para o paciente segurar o algodão, não precisa pedir para ele colocar o braço para cima, não. E aí depois faz o descarte da agulha. Aqui é mostrando a agulha do sistema vácuo, tá? Ela vem lacrada, a gente rosqueia e solta essa parte cinza aqui, e rosqueia no adaptador para fazer a coleta. Veja, ele faz a punção só a agulha e adaptador, depois que ele coloca o tubo aqui para fazer a coleta. Dúvidas? Vocês têm dúvida? Tenho certeza. Perguntem. Menino, já são 9h30, verdadeiro. Então, vamos lá. Essa amostra, para separar o soro, a gente precisa esperar ela... Oi? Eu tenho uma dúvida. Que o senhor falou que pode fazer a coleta numa artéria, né? Sim. Vai alterar o exame alguma coisa? Se sim, o que alteraria? Não altera nada. Os constituintes do sangue venoso, que é o que a gente normalmente coleta, para o sangue arterial não muda. Em relação ao que a gente avalia na bioquímica, tipo glicose, hormônio, isso não altera. O que normalmente altera são os gases. Então, se eu precisar fazer uma gasometria, e aí eu não coletar, por exemplo, o ideal para a gasometria é o sangue arterial. Por quê? Porque é o sangue rico em oxigênio. Mas, em algumas situações, a gente não consegue fazer coleta arterial, porque é uma coleta muito difícil. Tá? E aí a gente faz a gasometria com o sangue venoso, de veia mesmo. E aí os parâmetros são um pouquinho diferentes. O pH é diferente,
a quantidade de oxigênio é diferente, CO2 são diferentes. Mas em relação aos análises bioquímicos não muda nada. Só que assim, a coleta arterial é bem mais difícil e bem mais dolorida. Lá na UFRN eu fazia uma aula com o pessoal no hospital universitário. E era assim, bem complicadinho, era difícil pegar artéria, porque você tem que fazer a punção a 90 graus, com a agulha em pé, e assim, é bem profundo. Às vezes, quando você consegue puncionar, você nem precisa puxar o êmbolo, porque a artéria tem uma pressão grande, e aí, às vezes, a própria pressão da artéria empurra o êmbolo. Já aconteceu isso comigo uma vez. Mas em relação aos constituintes, não muda nada. Então, coletei o sangue, tá aqui no tubinho. A gente precisa esperar esse sangue coagular para poder centrifugar, tá? Então, antes de centrifugar, esperou aí, a gente leva 15 a 20 minutos, tá? Depois que está coagulado, a gente precisa descolar a fibrina, a gente vai com um palitinho de madeira dentro do tubo e solta a fibrina, solta a amostra de sangue pela lateral do tubo, e aí a gente vai centrifugar, tá? Entre 1.500 e 2.000 RPM por 10 minutos, tá? Lembrando sempre de equilibrar os tubos, a gente tem que ter de um lado do rotor e do outro, tubos com mais ou menos o mesmo peso. Tá? E aí, depois da centrifugação, a gente vai ter isso aqui, ó. As hemácias embaixo e aqui em cima o soro em amarelinho. E aí a gente, como aqui tem gel, eu não preciso separar. Mas se for um tubinho tampa vermelha, não vai ter o gel. Então, eu tenho que tirar o soro daqui e colocar em outro tubo, com a identificação do paciente. Normalmente, depois da centrifugação, é assim que fica. As hemácias, plaquetas e leucócitos, mas que na maioria das vezes a gente não consegue ver. Né? Quando a gente consegue ver uma coisinha branca em cima das hemácias, é porque tem muito leucócito, e aqui em cima é o soro. Tá? Não é plasma, é soro. Só vai ser plasma se for coletado com o anticoagulante, se o sangue não coagular. E aí a gente vai pegar esse soro, que está aqui depois da centrifugação, e vai colocar no microtubo com identificação. Se for um tubo sem gel. Se for um tubo com gel, não precisa fazer essa etapa. Aqui, algumas amostras que são inadequadas para análise, tá? Aqui em cima, amostras aemolizadas. Então, o soro é para ser amarelinho e ele está avermelhado, e houve destruição de hemácias. Essas amostras, elas não são adequadas para a maioria das análises. Tá? Aqui, do lado esquerdo, embaixo, a gente vê amostras lipêmicas, amostras com grande quantidade de lipídios. Isso pode acontecer ou porque a pessoa não fez o jejum e se alimentou há pouco tempo, ou porque a pessoa tem um distúrbio, né, de colesterol ou de triglicerídeo bem importante, tá? Vejam que aqui não está nem líquido, está quase, está uma cor bem leitosa. Esse tipo de amostra também a gente não consegue fazer análise. Além dessas amostras aqui do lado direito, que em vez de ser amarelinhas, elas são meio amarronzadas, tá? Elas são mais escuras, devido à presença de bilirrubina. Então, são amostras ictéricas, tá? Elas também alteram a maioria dos exames. Então, a gente normalmente não utiliza essas amostras. Tá? Então, em relação à biossegurança, né, que são todas aquelas medidas que a gente precisa tomar para não se contaminar dentro de um ambiente onde a gente vai mexer, manipular amostras potencialmente contaminadas, né? Então, a gente tem um conjunto de medidas para prevenir, minimizar ou eliminar os riscos, né, inerentes à atividade que a pessoa vai desenvolver dentro do laboratório, seja fazendo coleta, seja fazendo análise, seja descontaminando o resíduo. A gente precisa seguir todas essas medidas para minimizar a possibilidade de contaminação. Tá? E essas medidas, elas são universais para toda equipe que trabalha em locais que tem manipulação de amostra, ou manipulação de resíduo, manipulação de substância química, tá? Para isso, a gente tem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, tá? Além de alguns procedimentos, como a lavagem das mãos, com frequência, a limpeza da bancada de trabalho, tá?
porque a bancada onde a gente está fazendo essa separação, ela também acaba ficando contaminada, né? Então, a gente pode usar tanto o álcool a 70, quanto o hipoclorito de sódio a 2%, que é a famosa água sanitária, além dos procedimentos de descarte adequado dos materiais contaminados e dos perfluorocortantes cortantes. Então, esse tipo de resíduo, eu não posso colocar junto com o resíduo comum, com o lixo comum. Então, tem um lixo específico para os materiais contaminados e para os perfluorocortantes cortantes, como a gente está vendo aqui, uma caixa de perfluorocortante cortante. Então, tudo que é agulha, vidro quebrado, ponteira, tem que vir para cá, tá? E aqui, um resíduo de material contaminado dentro de um saco de autoclave, tá? Esse saco aqui, ele é resistente à punção. Então, agulha ou alguma outra coisa, ponteira, ele não fura esse saco e ele vai passar por um processo de descontaminação dentro de autoclave antes de ir para o lixo contaminado, tá? Antes de ir para o lixo específico, que vai ser recolhido por uma empresa específica para fazer a incineração desse material para que não haja contaminação do ambiente. Tá? Então, processo de lavagem das mãos, né? Eu acho que a gente tem visto isso há mais de um ano, em função da pandemia, né? Como deve ser esse processo de lavagem das mãos, né? Lavando entre o dedão das mãos, né? Fazendo fricção entre todos os dedos, tá? Fazendo a lavagem dos polegares, enxaguando e secando a mão com frequência. Tá? Dos equipamentos de proteção individual, né, eles são utilizados por apenas uma pessoa, né, por isso que o nome individual, e eles são descartáveis, né, então a gente tem o jaleco, as luvas, as máscaras, os gorros e os óculos, todos devem ser usados por uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma coleta de sangue, tá, pessoal? Então, além desse jaleco, desses EPIs, ainda tem alguns outros mais específicos quando a gente vai fazer atividades com maior risco, tá? Com equipamentos de proteção coletiva, ou EPCs, né, são aqueles equipamentos que várias pessoas podem usar. A gente tem os dispositivos de pipetagem, ou os pipetadores, ou, que são esses aqui, que fazem a mesma função da pera, que também é um pipetador, tá? Na minha época de faculdade, o ano foi faz tempo, nem vou dizer quanto tempo faz, mas ainda teve um professor de química que, numa prática, pediu para a gente pipetar com a boca. Eu acho que foi eu e mais 2 amigos, a gente disse, professor, infelizmente a gente vai ficar só olhando, tá? Porque eu não vou meter a boca nisso. Então, era comum antigamente que não tinha esses dispositivos, e é uma exposição muito grande. Graças a Deus, hoje já a gente não faz mais isso. Então, temos os dispositivos de pipetagem, como EPC, temos as cabines de segurança biológica, tá? Então, a gente manipula a amostra dentro das cabines, tá? Para que a gente fique protegido da contaminação da amostra e a própria amostra fique protegida de contaminações externas, tá? Então, por exemplo, lá no laboratório de Covid, a gente tem uma cabine e as amostras suspeitas a gente só abre dentro da cabine para estar protegido. Tá? Kit de primeiros socorros é importante também. Tá? Em relação a acidentes de trabalho, os mais comuns em laboratório são por lesão, por perfluorocortantes, por mais que a gente saiba que a gente não deve reencapar a agulha, que a gente não deve ter muito cuidado, os acidentes com perfluorocortante ainda são bem comuns, tá? Também pode ter acidente com material biológico contaminado e também com reagentes tóxicos, tá? Além de queimaduras com substâncias químicas. Tá? Para as medidas volumétricas, a gente tem as peras, né, os pipetadores e as pipetas. Né? A gente tem 2 tipos de pipeta, as pipetas graduadas, que são essas aqui, ó, que tem as várias marcações de volume, tá? E volumes diferentes. Tá? Deixa eu ver se tem, não tem pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica é uma que é parecida com essa, mas ela tem um buchinho aqui no meio, porque ela pipeta um volume único. Essa aqui é uma pipeta, por exemplo, de 5 ml.
mas essa graduada eu posso pipetar 1 ml, 2 ml, 3 ml, até 5 ml. Quando eu uso uma pipeta volumétrica, ela é uma pipeta de 5 ml, ela só pipeta 5 ml. Eu não consigo pipetar volumes diferentes, tá? E aí a gente deve usar os pipetadores, a posição é sempre na posição vertical, e a linhazinha que a gente vai usar, tipo, eu vou pipetar 3 ml, a marcação do 3 ml tem sempre que estar na altura dos meus olhos, tá? Para que a gente não tenha uma medição imprecisa, porque se ela está mais abaixo ou mais acima, isso vai alterar, né, a nossa medida, porque a gente vai achar que está no 3, mas na verdade não está. Quando a gente tem aqui, é porque não dá para ver, mas tá vendo essas marcações brancas aqui, é um anelzinho branco? Quando ela tem 2 anéis, ela é uma pipeta que a gente precisa fazer escoamento total, não pode ficar nada na pontinha da pipeta, tá? E aí a gente normalmente aperta aqui do lado da pera para fazer o escoamento total. É bom, essas coisas são boas quando a gente está no laboratório para ver. Temos ainda as pipetas automáticas, tá? Que a gente vê aqui do lado direito. Eu mandei um videozinho explicando como é que a gente faz a pipetagem, tá? Tanto a direta quanto a reversa com as pipetas, tá? Elas são bem mais fáceis de usar, são muito mais precisas, e o risco de contaminação com ela é bem menor. Tá? Então, elas são melhores de a gente analisar. E para preparo de soluções, a gente tem os balões volumétricos aqui à esquerda. Tá? Esses balões, eles nunca podem ir para estufas com alta temperatura, assim como os Erlenmeyer e as provetas. Eles são lavados e secados à temperatura ambiente, porque se eles forem aquecidos, eles vão perder a precisão que eles possuem. Tá? Aqui a pipetagem direta, tá? Eu vou dar uma rápida explicação. As pipetas, elas têm 2 estágios nesse pistão aqui, onde a gente aperta, tá? E aí, quando a gente vai até o primeiro estágio, tá? O pistão desce um pouquinho e a gente coloca dentro do líquido. Quando a gente coloca dentro do líquido, a gente solta o pistão e o pistão vai subir. Tá? E quando o pistão sobe, o líquido também sobe na pipeta. Aí eu vou tirar do líquido e vou colocar no outro frasco que eu vou colocar. Para dispensar esse líquido que está aqui, eu vou até o segundo estágio, que é quando eu aperto totalmente como é que eu falo? Esse botãozinho aqui em cima da pipeta, tá? No videozinho que eu mandei é até mais fácil. É mais tranquilo de entender isso, porque só na fala, sem ver, fica difícil. Mas também tem a pipetagem reversa, tá? A pipetagem reversa, a gente inicia apertando até o segundo estágio e depois despreza até o primeiro. A gente vai fazer isso quando a gente tiver líquidos viscosos, tipo uma coisa mais grudenta, né? E líquidos voláteis, e também quando a gente tiver com volumes muito pequenos para serem pipetados. A gente tem que fazer pipetagem reversa. Tá? Para fazer a pipetagem, a gente tem sempre que estar com a pipeta na posição vertical. Vejam que quando a gente está com ela mais de lado, a gente perde um pouquinho de sensibilidade da pipeta. Já? Tá. Você já apertei? Porque Eu vou procurar. Eu estou pensando aqui em vez de descer. Dá para descer? Não está comendo, já. Algumas coisas que a gente precisa fazer para prolongar o uso dessas pipetas, que são caras e precisam desse tipo de manutenção, tá? Fazer manutenções preventivas, limpeza. Então, normalmente a gente desmonta a pipeta, tá? E faz a limpeza interna delas, e também pode fazer autoclavação para muitos tipos, tá? Para descontaminar também algumas partes da pipeta, tá?
Essas pipetas, a gente não deve virar a pipeta de cabeça para baixo ou deixar deitada, tá? Porque algum resíduo do que a gente pipetou pode acabar ficando dentro e isso vai corroendo a pipeta por dentro, tá? O ideal é sempre usar ponteiras com filtro, porque essas ponteiras com filtro, elas não permitem que o líquido chegue para dentro da pipeta, tá? E sempre utilizar os lubrificantes originais das marcas, tá? Cada marca tem um diferente. Os principais erros dessa fase pré-analítica, né, que a gente consegue identificar são a escrita, né, ilegível, tá? Às vezes a gente não consegue entender qual o exame que está sendo solicitado, o nome do paciente, e aí acaba gerando uma interpretação errada do exame ou do paciente, tá? E muitas vezes também não tem orientação por parte do médico, e, por exemplo, precisa de fazer jejum de 12 horas, não, precisa fazer jejum de 8 horas, você tem que fazer abstinência sexual, então muitas vezes não tem essa orientação, isso pode atrapalhar um pouco o resultado dos exames, tá? Outro tipo de erro que também é comum na fase pré-analítica são os erros da coleta, com identificação errada do paciente ou troca de amostra, tá? O paciente não está preparado de forma correta, uso de anticoagulantes errados, volume de amostra inadequado, amostras hemolizadas e lipêmicas, tá? Transporte e armazenamento incorreto, então muitas amostras precisam, se não forem analisadas logo, precisam ser mantidas refrigeradas, né, e se isso não acontecer, a gente vai ter aí um erro no processo de análise. Também pode ter troca de amostra, erro de pipetagem, vidraria em recipientes mal lavados, isso vai impactar de forma importante aqui no exame. Reagente e padrões fora da validade, presença de interferentes na amostra, equipamento sem estar calibrado, a temperatura ambiente e da própria reação do equipamento não está adequada, tá? Então, tudo isso pode ser alguns erros que a gente pode ter no processo de análise, tá? Pessoal, eu vou pedir aqui para vocês um intervalozinho de 5 minutos. Eu vou precisar sair da sala onde eu estou para outra sala, porque meu filho vai iniciar a terapia aqui, e aí eu vou dar um intervalozinho para vocês irem ao banheiro e tomar água, certo? Tá certo, professor.
Olá, meninas. Estou de volta. Estão todos aí? Podemos reiniciar? Estou sim, professor. Podemos todos? Sim. Tá. Então, vou retornar. Tá? Desculpa a interferência que eu estava no escritório onde o filho faz terapia todo dia às 10. E normalmente a aula não vai até às 10. Mas bem, vamos continuar aqui. Terminando na questão dos erros, né? Não falta tanta coisa, não. Nas análises bioquímicas, o espectrofotômetro, né? O espectrofotometria é uma das principais metodologias utilizadas para a gente quantificar quanto tem de colesterol, quanto tem de glicose, qual é a atividade da enzima ST. Então, a gente utiliza essa metodologia para uma grande maioria das análises. Sejam quando a gente faz a análise de forma manual, seja quando a gente usa um equipamento automatizado. O equipamento automatizado, ele também tem um sistema de espectrofotometria dentro dele, sendo que a diferença dele é que ele tem um braço robótico, né, um local para colocar os reagentes e as amostras codificadas, e esse braço robótico faz o nosso papel de pipetar tanto de amostra, pipetar tanto de reagente dentro de um tubinho, para fazer a leitura, ele faz isso sozinho, tá? Então, a espectrofotometria, ela é baseada na absorção de luz, tá? Ou radiação. Então, o espectrofotômetro, ele tem uma fonte luminosa, tá? Que vai emitir essa luz, tá? E tem alguns outros componentes que vão modificar essa luz que vai passar por dentro da amostra, tá? Então, essa luz, quando ela passa dentro da amostra, que vai estar dentro de um frasquinho que a gente chama de cubeta, uma parte dessa luz, ela vai ser absorvida pela própria amostra, uma parte da luz vai ser transmitida, ou seja, vai passar por dentro da amostra, e uma parte ela se perde, ela é refletida, mas essa parte refletida, ela é mínima, tá? Então, a espectrofotometria, ela se baseia em quanto de luz que passa pela amostra é absorvida e quanto de luz que passa pela amostra é transmitida. Ela passa sem ser absorvida. Tá? E aí a gente consegue fazer os cálculos para saber quanto de glicose tem dentro daquela amostra, quanto de colesterol tem, em função da quantidade de luz que é absorvida ou que é transmitida. Tá? A quantidade de luz que é absorvida, tá? A gente chama de, a gente pode expressar de duas formas, tá? Mas quando a gente tem média quantidade de luz absorvida, a gente está medindo o que a gente chama de absorbância, tá? E a quantidade de luz que é transmitida, a gente chama de transmitância, tá? Então, aqui tem um resuminho de como funciona internamente um espectrofotômetro, tá? Então, todo espectrofotômetro tem uma luz, uma lâmpada, tá? Que é a fonte luminosa, que está aqui no início da figura, tá? Essa fonte luminosa, imagine, uma lâmpada, qualquer lâmpada que a gente tem em casa, quando ela liga, ela ilumina para todas as direções, né? A mesma coisa a lâmpada do espectrofotômetro. Mas eu preciso que essa luz, ela passe por dentro da minha amostra. A minha amostra está aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui cúbica, né, que a gente chama de cubeta. Então, a amostra está aqui dentro. Então, eu preciso que a luz da lâmpada, ela passe especificamente dentro desse tubinho. Então, para isso, eu vou direcionar. Então, essa fonte de luz, ela vai ter uma preparo e vai ter uma fendazinha, uma frecha, por onde a luz vai passar. Então, eu vou estar direcionando a luz para a minha cubeta.
No meio do caminho, a gente tem um prisma, tá? Esse prisma, ele vai separar as cores da luz, porque a luz branca, ela é formada pelo conjunto de todas as outras cores, tá? Por um espectro de cores. Como a gente vê no arco-íris. O arco-íris é o quê? É nada mais do que a luz branca, a luz do sol, sendo dispersada pelas gotas de chuva. Por isso que a gente só vê o arco-íris quando tem sol e chuva. Porque as gotas de água da chuva, elas funcionam da mesma forma que esse prisma aqui. Ela pega a luz branca e consegue dispersar, ela separa a luz branca nos diversos comprimentos de onda, né? O roxo, o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Então, a gente tem essa estrutura aqui entre a fenda de entrada e a fenda de saída, que a gente chama de prisma, tá? Essa estrutura aqui do espectrofotômetro a gente chama de monocromador. E aí, agora, a gente tem a luz de várias cores. A luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz anil e a luz roxa, tá? E antes dessa luz chegar na cubeta, eu tenho uma outra fenda, que é chamada de fenda de saída. Essa fenda de saída serve para quê? Para selecionar qual é a cor de luz que eu quero que passe dentro da cubeta. Porque dependendo da substância que eu vou quantificar, se é glicose, se é colesterol, se é cálcio, dependendo de qual substância eu quero quantificar aqui dentro da cubeta, eu preciso usar uma cor de luz específica, tá? Então, quando a gente pega um kit de análise bioquímica, a gente tem no kit o comprimento de onda que deve ser utilizado para aquela quantificação. E o comprimento de onda é a mesma coisa de que cor eu vou usar aqui, tá? Só que o comprimento de onda ele tem um pouquinho mais de especificidade. Então, essa fenda de saída aqui, ela se move, tá? De um lado para o outro. Então, se eu carregar a luz verde, vai estar nessa posição. Ah, mas eu preciso de luz vermelha. Então, essa fenda de saída, ela vai andar um pouquinho aqui para a direita, para deixar passar só a luz vermelha. Ah, eu quero a luz roxa. Então, vai andar um pouquinho para a esquerda e só vai passar a luz roxa por dentro da cubeta. Uma vez essa luz passando por dentro do líquido na cubeta, como eu falei, uma parte da luz vai ser absorvida pelas substâncias dessa solução e uma parte vai ser transmitida, tá? E aqui a gente tem um detector que vai saber quanto foi transmitido, quanto foi que chegou aqui. A gente sabe quanto está sendo emitido e a gente vai detectar quanto foi que chegou aqui da luz. Tá? E aí a partir disso, a gente vai fazer alguns cálculos para poder saber quanto tem de, por exemplo, glicose dentro dessa amostra. Sempre nesse tipo de análise, eu vou ter a amostra, que eu não sei quanto tem, por exemplo, de glicose aqui, eu não sei. E eu vou também usar uma amostra, que é uma amostra padrão. A amostra padrão, eu sei exatamente quanto tem de glicose na amostra padrão. Por exemplo, na amostra padrão, tem 100 miligramas por decilitro de glicose. E aí eu vou pegar quanto foi que chegou aqui de luz no detector da amostra padrão e quanto chegou da amostra suspeita, da amostra que eu não conheço, a amostra do paciente. E vou fazer uma regra de 3, para saber quanto de glicose tem aqui. Tá? Algumas características dessa metodologia é que quanto mais concentrada, quanto mais daquela substância tiver na minha solução, maior vai ser a absorção de luz. Por exemplo, eu tenho aqui uma solução 10 gramas por decilitro. Então, tem 10 gramas por decilitro de glicose aqui. Tá? Então, a luz vai passar aqui dentro e uma quantidade X vai ser transmitida. Uma quantidade X vai ser absorvida e uma quantidade Y vai ser absorvida. Aí, agora, eu tenho uma outra solução, que é 20 gramas por decilitro. Ela é o dobro da concentração. Aqui, por exemplo, tem 10 gramas de glicose, aqui tem 20. A luz que vai chegar aqui é a mesma, mas a quantidade de luz que vai ser absorvida é o dobro, é maior, tá? Quanto mais concentrado for a solução, mais luz vai ser absorvida,
consequentemente, menos luz vai chegar no final. Tá? Então, isso é uma das características da análise espectrofotométrica. Tá? Outra coisa que a gente também, outro parâmetro que também interfere é o que a gente chama de caminho óptico. Vejam, essa cubeta aqui, ela tem um tamanho, e essa distância aqui é de 1 centímetro. Então, a luz vai chegar aqui, vai percorrer 1 centímetro dentro da solução. Então, esse 1 centímetro percorrido vai possibilitar absorver uma quantidade X de luz. Se eu tiver uma cubeta com 3 centímetros, a luz vai chegar e vai percorrer uma distância bem maior. Então, o tempo para absorção é maior também. Então, a luz que é absorvida aqui, se eu estiver utilizando uma cubeta 3 vezes maior, vai absorver 3 vezes mais luz. E vai chegar aqui no final 3 vezes menos luz. Tá? Então, a absorção de luz é tanto maior quanto a concentração for a solução. Quanto mais concentrada for a solução. Então, quanto mais concentrada, mais luz que chega fica, e menos é transmitida. E quanto maior for o caminho que ela precisa percorrer, né, menor vai ser a quantidade transmitida e maior vai ser a quantidade absorvida. Tem uma prática, normalmente, que a gente faz, que a gente consegue ver isso de forma assim, bem direta, bem prática. Tá? E aí a gente pode fazer essa prática quando estiver lá no curso. Essas características, tá, elas foram tiradas da lei de Lambert-Beer, tá? Que é a lei que rege a espectrofotometria. Tá? Então, quanto maior a espessura atravessada, maior vai ser a absorção de luz, e quanto mais concentrada ou mais intensa a cor da solução, também vai ser maior a quantidade de luz absorvida e menor a quantidade de luz transmitida. Tá? Então, tem uma formulazinha aqui, e para vocês não faz muita diferença. Tem alguns equipamentos que já tem, inclusive, essa fórmula. A gente não precisa fazer nenhum cálculo. Tá? A gente faz... o próprio equipamento faz os cálculos. Tá? Então, ó, se a luz passa uma solução onde há nenhuma absorção, ou seja, a luz passou e nada foi absorvido, a absorbância vai ser 0 e a transmitância vai ser 100. Então, toda a luz que chegou, passou. Nada foi absorvido. Aqui é uma figurinha que mostra o comprimento de onda da luz e a relação com as cores, tá? Então, normalmente, na bula do kit que a gente está utilizando, se não me engano, dosagem de glicose, o comprimento de onda é 505. Dosagem de colesterol, também. Cálcio, dosagem de cálcio, acho que é 420, por aí. Então, dependendo do que a gente vai fazer, a gente precisa selecionar isso aqui, ó. Esses comprimentos de onda no equipamento, na programação do equipamento, a gente que escolhe isso, tá? Se por acaso eu estiver dosando cálcio e o comprimento de onda é 420, mas o equipamento estiver no comprimento de onda 505, a dosagem não vai sair correta, tá? Vai sair o valor, vai calcular, mas vai calcular um valor errado. Então, tem que ter cuidado com isso quando a gente está fazendo a análise. Tá? E a gente também tem algumas análises que acontecem fora do espectro visível, de cores, tá? Existem algumas análises que acontecem abaixo de 400 nanômetros, que é a medida do comprimento de onda, que é a região do ultravioleta, UV, e algumas acima de 700, que é na região do infravermelho. Quando a gente faz dosagens na região do visível, que são a maioria, a gente pode utilizar cubetas de vidro ou de plástico, tá? Porque eles atravessam de forma adequada. Acima de 370 nanômetros. Quando a gente tem uma dosagem no ultravioleta, por exemplo, a 200 nanômetros, esse comprimento de onda ele não consegue atravessar o vidro nem o plástico. Então, eu não posso utilizar a cubeta de vidro nem de plástico. Eu preciso usar uma cubeta de quartzo, tá? A cubeta de quartzo, ela pode ser utilizada desde 150 até 3.000 nanômetros.
Ah, professor, então vamos usar só coberta de quartzo. Seria uma opção. Só que tem um problema. A coberta de quartzo, ela é bem cara. Cada coberta é em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. Enquanto que uma coberta de vidro ou de plástico custa 10% disso, 100, 120. Tá? Então, eu lembro quando eu era aluno de iniciação, a gente fazia as dosagens usando essas cobertas, e aí o que é que acontece? Um aluno deixou cair uma coberta e quebrou. E era uma coberta de quartzo. Então, assim, a minha orientadora deu uma bronca bem grande. Não pelo fato de a pessoa ter quebrado em si, porque não foi por descuido, foi realmente um acidente. Mas foi para deixar assim bem claro para todo mundo que usa que a gente precisa ter um cuidado redobrado quando usa essas, porque elas são caras, né? E isso vai acabar impactando nas análises. Se eu não tiver coberta de quartzo, eu não vou poder fazer determinadas análises, né? Então, na verdade, foi assim, só para a gente ficar ciente de que precisava ter mais cuidado. Lá no laboratório a gente tem tanto cobertas de quartzo quanto cobertas de vidro, tá? E aí, como eu falei, como é que eu vou fazer para saber quanto de glicose tem na minha substância lá no soro do paciente? A gente vai fazer uma conta simples, uma regra de 3, tá? Então, C1 é a concentração da amostra. Essa concentração eu não sei. Isso é o que eu quero saber, tá? A1 é a absorvância da amostra. Eu fiz a reação, coloquei a amostra do paciente, misturei com reagente, deixei incubado ali 10 minutos e coloquei no espectrofotômetro para ler. Então, o espectrofotômetro ele vai me dar um valor, tá? Um valor X. Beleza. Como é que eu vou descobrir qual é a concentração? Quanto de glicose tem aqui? Eu não disse para vocês que sempre eu vou utilizar uma solução com concentração conhecida, que é a amostra padrão. Eu vou fazer o mesmo procedimento com a amostra padrão, que eu sei quanto tem. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou ter a absorvância do padrão e eu vou colocar o valor do padrão, porque eu sei quanto é. Então, por exemplo, para a glicose, a concentração do padrão é 100 miligramas por decilitro. Então, na fórmula eu vou ter C1, que é o que eu quero saber, é quanto tem de glicose na amostra do paciente. A1, eu sei qual é o valor, porque o equipamento me disse, vamos colocar aqui, por exemplo, 0,200. C2 é 100 miligramas por decilitro, que é a quantidade de glicose no padrão, e a concentração, a absorvância do padrão deu 0,250. E aí eu vou fazer um cálculo e vou ter quanto de glicose tem na amostra do paciente. Então eu faço isso, né? Eu faço, por exemplo, eu tenho 10 amostras, eu vou fazer 10 vezes esse cálculo. E eu vou fazer o padrão apenas uma vez, e só trocar aqui a absorvância das outras amostras, tá? Quando a gente tem uma metodologia manual, no espectrofotômetro mais simples, a gente tem que fazer esses cálculos na mão. Lá no laboratório, no LAPUB, a gente tem dois tipos de equipamento. A gente tem um espectrofotômetro simples, que a gente precisa fazer o cálculo, e a gente tem um espectrofotômetro semi-automatizado, que a gente chama. Esse espectrofotômetro semi-automatizado, a gente programa ele, a gente informa ele qual a concentração do padrão, e ele já faz esse cálculo para a gente. E aí ele já dá o resultado final para a gente. Então, isso ajuda bastante. E nos equipamentos automatizados, nem se fala, ele já está tudo liberado. Eu acho que, assim, principalmente essa parte da espectrofotometria, a prática acaba fazendo muita falta, tá? Mas vamos esperar que ou em maio, na segunda turma de bioquímica que eu vou dar, ou no período de férias a gente consiga fazer um curso que a gente consiga mostrar isso para vocês de forma bem detalhadinha, certo? Alguém tem alguma dúvida? Note. Bem, deixa eu só ver aqui. Queria fazer uma coisa. Bem, quem puder abrir as câmeras, queria fazer uma fotinha
para a gente fazer aqui o registro. Vocês podem, quem pode, obviamente, né? Quem não pode, então faz. Só para finalizar. Bem, vamos lá. Então, a nossa próxima aula é na quarta, certo? Vamos tentar manter esse horário, 8h30. E eu vou colocar o material lá. A próxima aula a gente vai falar sobre diagnóstico de diabetes. Tá? Vou colocar o material lá e a gente vai se organizando para ir levando a disciplina. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, mandem e-mail, falem no grupo. Não fiquem calados, não fiquem com dúvidas, tá? Eu sei que essa parte do início é meio chata, e principalmente sem ver a coisa acontecendo, dificulta um pouco o entendimento, tá? Mas se eu achar algum outro vídeo que ajude nessa parte de espectrofotometria, eu também vou mandar para vocês, coloco lá no cigarro, tá? E aí eu vou terminar aqui, quando o vídeo estiver salvo, eu deixo lá no cigarro para vocês, tá? Obrigado, bom dia, e até quarta-feira. Professor? Professor? Oi? Oi, é porque estava fechado. Tem alguma indicação de livro? Tem, sim, tem. Tem no plano de ensino da disciplina, tem lá no cigarro, a bibliografia. Tá bem. Né? Pode doar. Tá, Tá bom, obrigada. nada.